Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Sexta-feira, 3 de janeiro, ao vivo, pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Balança comercial tem o pior superávit desde 2015. Ataque dos Estados Unidos mata general iraniano. Presidente do Irã fala em vingança. Obra do Arco da Inovação chega a 95%, diz Prefeitura de São José dos Campos. Vale registra aumento de acidentes de trânsito durante feriado de Ano Novo. Estas e muito mais notícias na edição de hoje do Abre Aspas, logo após o comercial. Fique com a gente. Pois já estamos de volta com o Abre Aspas desta sexta-feira, já aí, 3 de janeiro. Um prazer ter você comigo aqui. Nós estamos no começo dessas edições. Estou, por enquanto, sozinho apresentando aqui o jornal, mas creia, estamos preparando ótimas coisas para você nesse ano no Abre Aspas e, claro, aqui no portal SP-Rio Mais. Mas vamos às notícias de hoje. O presidente Jair Bolsonaro voltou a indicar que deve aprovar o fundo eleitoral aprovado pelo Congresso Nacional e disse ser preciso preparar a opinião pública para uma decisão que será tomada de forma a respeitar o que está previsto na Constituição. Bolsonaro citou o artigo 85, que aponta atos presidenciais que podem ser classificados como crime de responsabilidade. Em dezembro, o Congresso Nacional aprovou o orçamento para 2020 com a previsão de 2 bilhões de reais para o fundo eleitoral. O texto seguiu, então, para a análise do presidente. Abre aspas. O veto ou a sanção é uma obediência à lei. Se você for ler o artigo 85 da Constituição, vai ver que, se não respeitar a lei, estou em curso de crime de responsabilidade, disse Jair Bolsonaro. A deputada Joyce Hasselmann, do PSL, reagiu à afirmação do presidente, dizendo que o risco de impeachment em caso de veto é mentira. A deputada afirma que qualquer um que conheça minimamente a Constituição e o regimento do Congresso sabe que não é verdade e que usar esse argumento é um estelionato com o eleitor. E em função de acentuada queda nas exportações, a balança comercial brasileira fechou 2019 com superávit de 46,7 bilhões de dólares, o pior resultado desde 2015. Em relação a 2018, quando foi registrado um superávit de 58 milhões de dólares, o resultado do comércio internacional brasileiro apresentou um recuo de quase 20%. Dados divulgados ontem pelo Ministério da Economia também mostram que, no ano passado, o Brasil vendeu menos para o Mercosul, América Central e Caribe, União Europeia, África e Ásia. As exportações subiram apenas para Oceania, Oriente Médio e Estados Unidos. O governo ainda não divulgou projeções para a balança comercial de 2020. Isso deve ser feito apenas em abril. Indiscutivelmente, um reflexo do que aconteceu, principalmente nos últimos 2 anos, em termos de economia no mundo inteiro. A crise China, Estados Unidos comercial e, dentro especificamente aqui da América do Sul, a quebra total da Argentina, para quem o Brasil vendia, creia, é um dos poucos lugares do mundo em que nós vendemos manufaturados, ou seja, principalmente a indústria automobilística.
O resto do mundo, nós vendemos basicamente o insumo que vai ser transformado em produto final. Então, é o reflexo acentuado de uma mudança na economia, uma mudança na ordem mundial, até frente aos reflexos do que houve, mas espera-se que esse resultado, claro, seja revertido principalmente também esperando a abertura de novos mercados e, claro, a recuperação da economia da Argentina. E os aposentados e pensionistas, importante essa notícia, que não quiserem mais receber ligações com ofertas de crédito consignado, podem se cadastrar no serviço, abre aspas, não perturbe, fecha aspas, dos bancos, que começou a funcionar a partir de ontem em todo o Brasil. Para realizar o serviço é preciso cadastrar no site os telefones fixos ou móveis vinculados ao número do CPF. O bloqueio passa a valer 30 dias após o procedimento, quando os bancos que aderiram ao sistema param de fazer chamadas telefônicas com as ofertas de empréstimos. Ao todo, 23 bancos aderiram ao serviço, que integra uma iniciativa de autorregulação, essa é interessante também, autorregulação do setor bancário, promovida pela Federação Brasileira de Bancos e a Associação Brasileira de Bancos, em parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor. Segundo a Febraban, as instituições financeiras que aderiram à iniciativa correspondem a cerca de 98% da carteira de crédito do país. Uma vez feito o cadastro, o bloqueio de chamadas abrange também os correspondentes bancários, ampliando o alcance da medida. Além do não perturbe, outras medidas de autorregulação do crédito consignado incluem a criação de uma base de dados para o monitoramento de reclamações causadas pela oferta inadequada de empréstimos, que contabilizará as queixas feitas nos canais internos dos bancos, no Banco Central ou através da plataforma consumidor.gov. Muito interessante e importantíssimo isso daí. Agora, uma coisa que precisa ser muito bem feita é a explicação a exatamente esse tipo de consumidor. Geralmente são aposentados mais idosos que, claro, diferente dos mais jovens aí, não tem tanta mobilidade, não tem tanta prática para fazer a utilização de tudo isso que foi feito. Entra no site, explica no site. Então tem que se haver, sim, uma campanha explicando muito adequadamente e, claro, procurar simplificar o máximo possível isso daí. Porque realmente, a gente confere em várias matérias aí, durante toda essa semana também, é insistente isso daí. E claro, independente das instituições bancárias e financeiras que estão sob regulamentação, existem muitos picaretas ligando para essas pessoas. Então, o simples fato de já saberem que cadastrando os bancos e os bancos também tendo essa contingência legal aí na autorregulamentação do que eles vão fazer, facilita muito para os idosos e aposentados, mas principalmente explicar muito bem para eles. Está aqui o consumidor.gov, que todo mundo pode entrar e orientar. E se você tem alguém em casa aí nessa situação, procure se informar e ajude essas pessoas, porque é muito importante, tá? Porque isso daí realmente perturba qualquer um. Notícia importante do dia, vamos para o bloco internacional aqui, e realmente importantíssimo. Qassem Soleimani, chefe da Guarda Revolucionária do Irã e um dos homens mais poderosos do país, morreu após um ataque aéreo ordenado por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Trump estava na Flórida no momento do ataque, postou uma bandeira americana em uma rede social, mas não falou sobre o episódio. O bombardeio ocorreu no aeroporto internacional de Bagdá e matou também Abu Mahdi al-Muhandis, chefe das forças de mobilização popular do Iraque, e outras 7 pessoas. A Embaixada dos Estados Unidos em Bagdá pediu aos cidadãos norte-americanos do Iraque
que deixem o país o mais rápido possível. As mortes ocorrem em meio a uma escalada de tensão que ameaça transformar o Iraque em um campo de batalha. Desde o fim de outubro, militares e diplomatas americanos foram alvo de ataques e, na semana passada, um funcionário dos Estados Unidos morreu em um bombardeio com foguetes. O presidente iraniano Hassan Rouhani disse que agora o país estará mais determinado a resistir aos Estados Unidos e prevê vingança. Abre aspas. O martírio de Soleimani tornará o Irã mais decidido a resistir ao expansionismo americano e defender nossos valores islâmicos. Sem dúvida, o Irã e outros países que buscam a liberdade na região se vingarão, disse o presidente. Uma notícia realmente estarrecedora, dado ao nível de tensão normal e consistente no Oriente Médio. O que aconteceu após esse ataque realmente vai acabar de polarizar tudo o que acontece na região. E, claro, a própria declaração do presidente Hassan Rouhani do Irã aí já pôs o mundo em alerta total. O petróleo, claro, disparou o preço e todos os mercados estão aí meio que cristalizados e paralisados para ver qual, em primeiro lugar, qual vai ser a reação do Irã e, claro, qual a repercussão que vai ter e vai ter no mercado financeiro para todos os países do mundo. Uma zona de tensão, como a gente já falou aqui, que vive sob tensão, estava ainda muito mais fragilizada em função de todos os acontecimentos do último mês no Iraque, principalmente. Essa tensão estava evidente e os Estados Unidos, num ataque de oportunidade, acabou pegando os dois nesse ataque aí no aeroporto no Iraque. É uma situação muito preocupante para o mundo inteiro. Isso daí, claro, vai todo mundo acompanhar e a gente começa esse janeiro aí de 2020 com uma previsão não muito boa para aquela região já tão conturbada do país. Nós vamos para um rápido comercial e já voltamos. Fique com a gente. Pois é, o começo do ano está meio lento, parece que o 2020 vai começar mesmo só na próxima segunda-feira. Mas tem gente aqui comigo, obrigado, José Santos, que mandou um bom dia aqui, não me deixou sozinho aqui. Obrigado, José Santos, pela sua participação aqui. Seja, claro, sempre muito bem-vindo. Obrigado. E olha só, teve início essa semana o fechamento do Arco da Inovação aqui em São José dos Campos. O serviço final consiste na instalação das formas e da armação no topo do mastro para a posterior concretagem e os trabalhos de estrutura nas rampas da ponte estaiada. Segundo o balanço divulgado pelo governo Felício Ramute, a obra está com 95% de execução. Após 2 adiamentos, a nova previsão de entrega é 30 de março. O projeto prevê que, sob o arco na rotatória do Colinas, sejam construídos 2 viadutos, superior e inferior, que servirão de ligação entre as avenidas Jorge Zarur, sentido bairro, e Cassiano Ricardo. Esses acessos ficarão em formato de X. Mas realmente é muito bonito, porque, claro, todo mundo acompanhando aí a construção, e esse fechamento é uma parte bem simbólica, bem bonito mesmo. Vamos ver aí, aguardaremos para 30 de março. E a região do Vale do Paraíba registrou aumento na quantidade de acidentes e mortes no trânsito durante o ano novo. Claro, em comparação ao ano passado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, na passagem de 2019 para 2020, foram registrados 18 acidentes, um deles com 2 mortos. De 2018 para 2019, foram 14 acidentes, sem mortes.
O acidente que deixou 2 pessoas mortas ocorreu na madrugada de domingo, na altura do quilômetro 125, quando uma motocicleta com 2 ocupantes tombou sobre a faixa esquerda da rodovia e a dupla acabou atropelada por um ônibus que seguia atrás. Em todo o estado, o número de acidentes também cresceu. Segundo a PRF, foram registrados 47 acidentes nas rodovias federais paulistas, entre 0 horas do dia 28 de dezembro até as 23h59 do dia 1º de janeiro. Eu estava vendo as estatísticas aí, é impressionante que as contravenções são as recorrentes. O maior número, ultrapassagem em local proibido e, infelizmente, um aumento também no estado de alcoolismo, de embriaguez. É impressionante que, mesmo com todas as campanhas, existem pessoas que ainda acham, tem muita gente que até que acha que dirige melhor depois que bebeu. É terrível isso daí. E olha só, o Colina Shopping de São José dos Campos recebe exposição que deve trazer réplicas de insetos gigantes aqui ao Vale do Paraíba. A mostra Natureza Gigante acontece de 10 de janeiro a 9 de fevereiro. Ao todo, serão 11 réplicas com até 6 metros espalhadas pelo centro de compras. A exposição interativa e com réplicas animatrônicas reproduz o habitat natural de cada bicho em seus cenários. Tem várias placas lá com informações sobre cada uma das espécies, com suas características e os efeitos positivos que trazem para o equilíbrio ecológico e também para os seres humanos, como fornecer alimentos, consumir materiais em decomposição, ajudar na polinização das plantas, controle de pragas e no desenvolvimento de medicamentos. E além das réplicas, o público ainda terá uma árvore falante e uma oficina interativa, com display e tela touchscreen com curiosidades sobre a vida dos insetos na natureza e, claro, que é imprescindível o espaço para colorir para as crianças. A gente estava vendo as fotos aqui, deve ser bem interessante também. E o que chama muito a atenção é a dimensão, né? É bem grande mesmo. E aí a gente vê que alguns vão ser até meio assustadores demais, ainda bem que eles de verdade são pequenininhos. E após a celebração da virada do ano, a Prefeitura de Ubatuba recolheu, olha só, aproximadamente 60 toneladas de lixo nas praias. De acordo com a Prefeitura, a ação envolveu 80 profissionais com 10 caminhões e 6 máquinas. A operação teve quase 11 horas de duração. A limpeza ocorreu nas orlas das praias do Perequê-Açu, Cruzeiro, Itaguá, Praia Grande, Enseada e Maranduba. No lixo domiciliar foram coletados expressivos também, média de 253 toneladas por dia, entre 30 de dezembro e 1º de janeiro, olha só, totalizando 759 toneladas. Durante os demais meses do ano, a coleta de lixo recolhe aí em torno de 70 toneladas de lixo por dia. Mas uma coisa que chama a atenção, primeiro vocês viram aqui 60 toneladas de lixo só nas praias. Claro, o acúmulo de gente, o volume de gente que desce para a praia acaba aumentando também o lixo orgânico, o lixo normal de casa. Mas impressionante, não só aqui no litoral norte, como a gente vê em várias matérias, Rio de Janeiro e tudo mais, a capacidade que o ser humano, porque a maioria que está lá se diz preocupada com a natureza, com o meio ambiente, é capaz de gerar de lixo sem a menor consideração. Porque quando vai todo mundo que foi lindo, maravilhoso, cheiroso, vestido de branco embora, sobra o lixo na praia e por onde passa o ser humano. É impressionante. Sobre certos aspectos, claro, não estou generalizando, mas a hipocrisia de certas pessoas
que falam que eu cuido, eu faço, mas quando chega na hora de fazer a sua parte, não faz. E é simples ver isso daí, acaba-se um evento, quando faz qualquer matéria, uma passada simples de câmera, a gente vê o resultado daquilo. E não é só evento não, no final do dia em Ubatuba aposto que a praia está lotada de lixo também. Então é impressionante que todo mundo está preocupado, mas no final do dia a praia continua imunda. É muito triste isso daí. Vamos para um rápido comercial e voltamos com o tempo que está dando um banho, literalmente, na gente e mais notícias. Não é nem fique com a gente, fique comigo. Pois é aqui dos altos da Cassiano Ricardo, posso dizer a vocês que tudo cinza. Muitas nuvens, daqui a pouco talvez mais uma chuvinha, por sinal que estava precisando e muito. Mas vamos saber do tempo com a nossa querida Raquel Franco. Olá, Raquel. Bom dia, Glauco Turzi. Essa sexta-feira será de bastante nebulosidade e tempo instável na região, por conta da atuação de um sistema de baixa pressão. A cobertura do céu deve variar de parcialmente nublado a encoberto e as temperaturas ficarão estáveis em relação ao dia anterior. A máxima prevista é de 30 graus na capital paulista e também no litoral, 29 graus no Vale do Paraíba e 23 graus na Serra da Mantiqueira. A previsão para hoje é de chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia, mas a chuva pode ser forte de forma rápida e vir acompanhada de raios nas regiões da Serra da Mantiqueira e também no Vale do Paraíba, principalmente durante a tarde. Raquel Franco, direto da Sala do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Raquel Franco, obrigado a todos aí do Tempo Vale. Hoje é o dia para sair andar com guarda-chuvinha embaixo do braço, porque a chuva acho que não vai dar trégua não, mas estava precisando ir muito. E olha que legal, na manhã de ontem, um grupo de pelo menos 100 golfinhos da espécie boto cinza foi avistado a poucos metros dos costões da praia do Camburi, Camburizinho e Boiçucanga, na costa sul de São Sebastião. O primeiro registro do ano mostra as acrobacias dos golfinhos enquanto caçavam. O registro foi feito pelo coordenador do projeto Baleia à Vista, o Júlio Cardoso. De 2004 até o momento foram feitos 129 registros de golfinhos e outros 260 de baleias pelo projeto Baleia à Vista. E claro também os colaboradores. No ano passado, 105 baleias da espécie jubarte foram avistadas na região. O número é considerado um recorde. Além disso, houve ainda o registro de baleias de Braide, orcas e golfinhos. Agora, atenção, isso é bem importante. Com a chegada dos golfinhos, claro, um grande número de pessoas acaba saindo de barco na tentativa de avistá-los. Agora, para evitar que sejam feridas as normas aí, os bichinhos sejam feridos, existem algumas normas para a observação, tá? Que são manter distância adequada de no mínimo 100 metros, não perseguir nem bloquear os animais e, ao avistar o golfinho, reduzir a velocidade e parar se necessário, para evitar acidentes e distúrbios e nunca manter mais de 2 embarcações próximas ao animal. E uma outra indicação muito relevante também, a despeito, eles têm essa característica de se aproximar, mas cuidado, quando naquela tentativa de todo mundo querer acariciar e tal, você poder causar um problema na embarcação e, claro, também assustar os animais que eles estão, às vezes, num cardume ali, você tenta fazer uma brincadeira com um, assusta o outro. Então, é observar com calma, tá bom? E, claro, vamos respeitar que é você que está na casa dele. Então, vamos respeitar os golfinhos dentro do seu habitat natural, tá? E olha só, vamos de esporte. Os garotos da região
vão entrar em ação. Pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, os representantes da região, o Mantiqueira de Guaratinguetá e o Taubaté, estreiam hoje no torneio. Os taubateanos enfrentam o Capital do Tocantins, às 13 horas, no estádio do Joaquinzão, aí em Taubaté. Os garotos do Mantiqueira enfrentam o São Bernardo, também às 13 horas, lá no estádio Dário Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. Não precisamos nem falar, boa sorte aí aos representantes da nossa região nesse campeonato aí, que é esse evento, campeonato tudo junto, que é da maior importância para o futebol brasileiro, além de, claro, tradicionalíssimo, né? E olha só, gente, que bacana isso aqui. O pequeno Harvey Keaton, de apenas 1 ano e 9 meses, recebeu uma medalha para homenagear seu pai, o bombeiro Geoffrey Keaton, morto durante os incêndios que atingem a Austrália. Geoffrey é um dos voluntários que perdeu a vida enquanto combatia o fogo que se alastrou pelo país nos últimos dias. Ele tinha 32 anos e morreu no dia 19 de dezembro, após o caminhão onde estava atingir uma árvore em chamas. A medalha entregue ao filho do voluntário é de mérito por bravura e serviços extraordinários. A homenagem ao bombeiro aconteceu durante seu funeral. De acordo com a agência Reuters, os incêndios florestais já devastaram mais de 4 milhões de hectares de terras áridas e mais de 1.000 casas. 381 delas só nesta semana. Uma tragédia muito triste o que acontece na Austrália mesmo. E claro, uma homenagem para lá de digna e válida. E com essa notícia aqui dessa grande homenagem aqui na Austrália, a gente termina o Abre Aspas de hoje. Estamos terminando aqui essa entrada de ano. Parece que a partir de segunda-feira, 6 de janeiro, vida normal. Estamos operando também aqui com a redação em esquema de plantão, mas segunda-feira estamos de volta com força total, atentos aí a tudo o que acontece na nossa região e no mundo para trazer para você sempre com muita verdade e, claro, abertura sempre para a sua participação. Um ótimo final de semana, aproveite esse restinho de feriado aí para descansar, porque segunda-feira estamos de volta com força total e esperamos a sua participação. Um ótimo final de semana a você e até segunda-feira.